Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. Gente, todas as últimas informações, últimas notícias, tudo que rola, inclusive já tem atualização muito importante que estão acontecendo agora do nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube. Você fica sabendo, acompanhando tudo por aqui. Eu, Tidico, atualizo e trago tudo aqui pra vocês todos os dias. E galera, quem ainda não é inscrito, vai no botãozinho vermelho inscrever-se, se inscreve aí e ative as notificações pra vocês não perderem nada, pra vocês não perderem nenhum vídeo e vão deixando esse like, deixando esse like aí, que dá mó moral, ajuda demais no trabalho diário, no crescimento, no desempenho, no desenvolvimento do canal aqui. E galera, esse vídeo aqui é um oferecimento de TV Fãs, né? Recadinho que vocês adoram, né? Quer ter acesso à grade dos canais abertos e fechados e também a transmissões dos jogos? Na TV Fãs você encontra tudo isso. Encontra também os lançamentos dos filmes e das séries aí, né? Dos streamings. É muito legal, é muito bacana. A TV Fãs é completar se você tem acesso a tudo isso. Jogos, os canais abertos e fechados, os lançamentos de filmes e séries, é muito bacana. É só ir nesse QR Code aqui ou no link do primeiro comentário fixado. O link, o caminho, ele é o mesmo. Você já entra em contato com o pessoal da TV Fãs para conseguir o seu teste. Custo-benefício simplesmente espetacular. E mais, galera, você pode aí acessar pelo seu smartphone, né? Pelo seu celular, tablet, notebook, obviamente na TV, aonde você quiser. A TV Fãs é completaça. Vai nesse QR Code aqui ou no link do primeiro comentário fixado, o caminho é o mesmo, já entre em contato e já vai atrás do seu aí, já fala com eles aí, porque o custo-benefício é muito bacana, eu garanto. Valeu, TV Fãs! Galera, novidades finalmente espetaculares acontecendo no São Paulo. São Paulo fez uma partida muito boa, muito necessária contra o Fortaleza. E o que aconteceu nisso aí, galera? Nós finalmente vimos bom futebol no São Paulo, uma possível retomada pro clássico contra o Palmeiras, para enfrentar o Palmeiras no clássico, que é o jogo mais importante agora, que é um dos jogos muito importantes da temporada. Palmeiras vai vir com tudo para ganhar e nós precisamos da vitória também para tentar a tão sonhada classificação para a Libertadores de 2026. E nós já temos novidades fantásticas em relação a isso, que é a volta do Arboleda, obviamente porque estava suspenso, né? E agora do Lucas e do Alan Franco. Isso é uma novidade muito, muito bacana, porque a partir disso, a partir desse jogo com o Fortaleza, tudo pode acontecer de forma boa no São Paulo, em relação a melhora do time. Nós esperamos muito por esse momento depois da eliminação da Libertadores. E agora, a forma como o São Paulo jogou, né, o que o Crespo montou o time com inúmeros desfalques, nos dá muita esperança, nos dá, acho que, uma ideia de finalmente um amanhã melhor com tudo que nós estamos vendo. Então, nós vimos o time que o São Paulo entrou, era um time muito retalhado por conta dos desfalques, não só de suspensão, mas desfalques médicos e físicos, e agora, muito provavelmente, nós vamos poder contar com Lucas, Alan Franco e Arboleda, e é engraçado a gente falar disso, né? Nós jogamos contra o Fortaleza com Sabino, Luiz Gustavo e Negrutti, e uma das coisas que nós mais temos para enaltecer nessa partida contra o Fortaleza é a zaga do São Paulo. Então o Crespo tem uma dor de cabeça muito, muito boa, porque agora voltam dois dos seus principais zagueiros, que é o Alan Franco e o Arboleda. Ferrarese ainda não, mas volta Arboleda e Alan Franco para ele colocar na zaga. E como é que o Crespo vai montar essa zaga? Sabino tá jogando demais, não pode sair nesse momento, justiça seja feita. Eu tinha pé atrás com o Sabino em relação à carreira que ele tinha quando ele chegou no São Paulo, e desde que ele chegou, nós vimos, né, muito crescimento do Sabino. Nós vimos, o Sabino foi pouquíssimos jogos que ele jogou mal. Acho que foi aquela partida contra o Flamengo que ele foi muito mal e só. Uma ou outra. O Sabino, a verdade é que o volume de jogo dele pelo São Paulo é muito bom. Ele se encaixou demais no São Paulo. Então o Sabino hoje, eu nunca imaginava falar uma coisa dessas, mas o Sabino hoje, ele merece brigar uma vaga no time titular do São Paulo pelo trabalho que ele vem apresentando, pelo futebol que ele vem jogando. Então, galera, olha que coisa interessante, né? Nós estamos pra voltar com o Alan Franco e o Arboleda, só que você tem Sabino e Luiz Gustavo e até mesmo o garoto Negrutti, que não é zagueiro, é volante, mas tem se adaptado muito bem de zagueiro
para compor a zaga do São Paulo contra o Palmeiras. Então é algo assim. Finalmente, né, gente? Nós estávamos esperando exatamente essa retomada pós eliminação da Libertadores, jogo contra o Ceará, e finalmente está acontecendo. Então é isso. Dos lesionados, nós podemos contar com Lucas e Alan Franco, suspensão do Arboleda, né, voltando também. Ferrarese continua machucado, mas quero ver como é que o Crespo vai montar, uma vez que o Sabino tá jogando, que tá jogando, merece um olhar pro time profissional, e o Luiz Gustavo chegou na zaga jogando de uma forma avassaladora. Negruti também. Outra novidade espetacular é envolvendo Marcos Antônio e Oscar, que já estavam disponíveis para o Crespo, né? Então, galera, olha isso. Olha o que nós estamos falando. Nós vimos a partida espetacular que o São Paulo fez contra o Fortaleza. Não deixou o Fortaleza jogar e ganhou convencendo demais com 1 a menos, sem Lucas, Arboleda, Alan Franco, Marcos Antônio, Oscar, Caleri e outros, né? E isso nós estamos falando de jogadores principais. Então, a partir disso, dá para o São Paulo fazer uma montagem muito interessante daqui para frente. Eu acredito bastante no trabalho do técnico Hernan Crespo, que é estranho, né? A forma como o Crespo vai bem no Brasileiro e como ele vai mal nas Copas, né? Como ele foi mal tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores, né? E foi aquilo que eu falei pra vocês no pós-jogo. Eu falei, se o São Paulo tivesse jogado 40%, 50% do que jogou contra o Fortaleza, contra a LDU, teria passado. 40%! 40% do que jogou contra o Fortaleza, se joga 40% do que jogou contra o Fortaleza, contra a LDU, São Paulo teria passado. Mas enfim, não adianta olhar pra trás, nada. O Crespo pegou o bonde andando, pegou a temporada no meio. Vamos esperar agora o Crespo fazer um belo trabalho, que eu acho sim que ele tem potencial para fazer, a partir desse final de 2020, final, né, dá pra gente falar em final de 2025, principalmente com esses jogadores voltando. Lucas Moura, Alan Franco, Arboleda, Marcos Antônio, Oscar, porque até então, até o jogo contra o Fortaleza, nós enfrentávamos uma Marcos Antônio dependência, que vinha sendo o melhor jogador de São Paulo, óbvio que com todos os desfalques, o Marcos Antônio vinha sendo o melhor jogador de São Paulo. Aí o Bobadilha já jogou muito bem, o Tapia, que não dá pra comparar com o Marcos Antônio por conta da posição, o Tapia lá na frente jogou muito, então... Fora a composição da zaga. Eu acho que o São Paulo se fez, né, bem eficiente, bem eficaz no ataque pela solidez, pela segurança e pela composição dessa zaga completamente improvisada que o técnico Hernan Crespo conseguiu montar com Sabino, Luiz Gustavo e Negruti, excedendo demais todas as nossas expectativas e nos dando esperança de um amanhã muito melhor do São Paulo, algo que nós estávamos esperando demais por essa retomada agora do desempenho e do time em campo. Galera, outra coisa que dá pra tirar positivo disso, né, pra mim, são os laterais. Todos os laterais jogaram bem. Engraçado isso, né? O Wendel, pra mim, jogou muito bem. Cédric Soares, que é um jogador de uma certa forma inconsistente, pra mim também jogou muito bem. Então o Wendel e o Cédric jogaram muito bem. Mailton entrou pra mim de uma forma que... acho que ele só continua alimentando toda a expectativa que nós temos no bom futebol do Mailton. E o Enzo Dias entra... a gente vê, quando o Wendel joga, o Wendel ele tem uma técnica muito grande, né? Tem jogo que o Wendel ele entra dormindo, né? Mas quando o Wendel ele entra jogando, que ele tá dentro do jogo, que ele consegue jogar, a gente vê uma técnica muito grande no Wendel, né? Mas o Enzo Dias entrou também muito bem e deu um passe maravilhoso pro gol do Luciano. Então, é tão feliz esse momento, né? Que a gente esperou tanto, que dá até pra enaltecer a partida dos laterais. Dá pra gente enaltecer tudo. Por quê? Porque o time estava encaixado. Isso é muito feliz, isso é muito bacana nesse trabalho do Crespo. E aí, eu tô vendo que tem muitas críticas, passando pro ataque, nosso importantíssimo ataque, né, galera? Eu tô vendo muitas críticas em relação ao Rigoni e o Luciano.
Vamos começar pelo Rigoni. O Rigoni, galera, ele vacilou demais no lance, também acho ridículo. Pra mim, poderia ser aplicado um amarelo, mas a expulsão não é nada demais. Também é merecida a expulsão do Rigoni. Se tivesse dado amarelo, beleza, mas a expulsão também, eu acho que não tem como contestar. Merecido, solada. Ele não sabe que isso é passível de expulsão? Então é um lance muito juvenil, muito besta do Rigoni, que a gente tá, principalmente no momento que nós estamos enfrentando, nós não podemos lidar com lances primários, assim, né? Lances inocentes, amadores, assim, né? Mas eu estou gostando do futebol e do desempenho do Rigoni. Contra a LDU, pra mim, o Rigoni não jogou mal, não jogou tão mal. Ninguém jogou bem contra a LDU, mas pra mim o Rigoni estava tentando alguma coisa, mediante todo aquele cenário desfavorável e ruim do time no geral. Então, eu estou gostando do Rigoni. E pra mim o Rigoni estava jogando muito bem contra o Fortaleza antes dessa idiotice e deu o passe pro gol. Então, galera, vocês podem falar, Titi, que você tá iludido, você tá otimista. Pode até ser, galera, mas o Rigoni tem sim jogado bem pra mim nessa volta, nessa retomada, nessa volta dele pelo São Paulo. Eu tô gostando do trabalho do Rigoni, acho que vai evoluir e crescer muito com o Crespo. E isso nos dá uma outra ideia de tudo que está acontecendo, né? O Luciano, pra mim, é aquilo que eu já falei pra vocês. Fiquei feliz com o gol do Luciano, mas eu sei que tem muitos que não aguentam mais ver o Luciano com a camisa do São Paulo. É um jogador que vai, aparentemente, continuar, mas que se saísse do São Paulo, pra mim também não faria grandes faltas. Você vai dizer que o Luciano saiu, o Luciano tá indo embora. Não é que... não é não sendo grato pelo Luciano, mas a questão do fim do ciclo, o ciclo se encerrou, eu não acho que... eu acho que pode... Eu não sentiria falta. Pra mim não seria um problema o Luciano ir embora do São Paulo hoje ou não. Por mais que eu ache ele um atacante habilidoso, né? Por mais que eu ache o Luciano relevante, hoje eu não me importaria caso ele saísse do São Paulo por conta de toda a história, por conta de todo o histórico, por conta de tudo que a gente já viu. É um cara de uma difícil análise, né? É um cara que... E nunca ganhou nada, né? Nunca foi um cara, um cracaço. Sempre foi um bom atacante. É um jogador muito de fase, teve fases ruins, fases muito ruins, fases boas no São Paulo, mas é um jogador que pra mim não deixa saudade. Mas, olhando todo esse cenário, olhando todo esse panorama do ataque, nós temos aí a questão do Tapia. Eu tô muito feliz com o Tapia. E aí, eu tô muito ansioso pra ver o Tapia com o Caleri. Já chego no Tapia, vocês viram o que tá acontecendo com o Pavon? Pavon, ele tá pra sair do Grêmio. Tá sendo muito cobrado. Pode deixar o Grêmio. E aí, vocês gostariam do Pavon no São Paulo? Acham que seria interessante o Pavon no São Paulo? Eu particularmente gostaria. Sempre vi muita qualidade no Pavon, não jogou tão bem, já foi jogador de seleção, mas não jogou tão bem aqui no Brasil, pelos clubes que ele passou. Mas eu vejo qualidade no Pavon, eu acho que com o técnico o Pavon pode render demais. E aí eles vão me falar, Diego, mas ele não tá jogando nada, olha o que ele tá fazendo no Grêmio, os caras lá não querem ele de jeito nenhum lá. Olha o Tapia no River, Tapia era refúgio no River Plate. E aí veio pro São Paulo, está com números espetaculares, né? Os números do Tapia são excelentes. E agora nem falando de números, nem falando por esse gol importantíssimo que ele fez contra o Fortaleza, que daria a vitória pro São Paulo. O gol do Luciano foi só pra concluir a história, né? Foi só pra finalizar a história. O Tapia ele fez o gol que daria a vitória pro São Paulo contra o Fortaleza. Não acho que o São Paulo tomaria um gol do Fortaleza depois que o São Paulo fez o segundo gol, né? Acho que o São Paulo não tomaria gol do Fortaleza. E o Tapia fez uma partida que, independente do gol, o gol a gente fica muito feliz. Mas o Tapia... Perdão, gente. Fez uma partida excelente contra o Fortaleza em termos de não errar, saber segurar a bola lá na frente, propor os contra-ataques que precisava propor, uma vez que a gente estava com um a menos desfalcado. Então, o Tapia, ele veio como refúgio do River, e o Dineno, que pra mim não tá jogando bem como o Tapia, o Dineno ele não tá tão horroroso quanto nós imaginávamos. Também não dá pra dar destaque pro Dineno, mas são dois jogadores que vieram da pior forma pro São Paulo em relação à nossa expectativa. O Pavon
se você olhar número, momento, você fala, nah, pelo amor de Deus, mas eu gostaria dele no São Paulo. Eu acho que o Pavão seria um jogador interessante. Seria um cara que poderia fazer um trabalho parecido com o que o Tapia está fazendo no São Paulo. Eu gosto. Eu falo do Pavão pelo que eu vi dele na seleção e pelo que eu já vi da carreira do Pavão. Eu acho ele um cara muito rápido, eu acho ele um atacante com boa qualidade de futebol e que tá precisando de uma retomada. Faz muito tempo que o Pavão não joga bem. E eu acho de verdade, gente, um jogador bem interessante. E aí, nós já podemos também, nessa composição do ataque, vendo volta do Lucas, vendo volta do Oscar, nós podemos contar daqui a pouco com uma volta do Caleri. Nós podemos ficar otimistas em relação a uma volta do Caleri, que é um dos maiores reforços também. Hoje a gente vê o quanto o Caleri faz falta para nós, né? Mas nós temos essa boa expectativa de uma volta do Caleri não para 2026, para 2025 mesmo. Por mais que não seja agora, a gente já vê conversas, né, notícias, situações em que o Caleri pode voltar antes do prazo estipulado, antes do que imaginava voltar, né? E eu particularmente estou muito ansioso para ver o Caleri jogando com o Tapia. Por exemplo, o Tapia ele não é um centroavante, ele até faz um centroavante, só que ele é um cara que se movimenta bastante. Eu acharia interessante uma composição de ataque com o Caleri e o Tapia, por exemplo, e mesmo com o Marcos Antônio. Imagine o Caleri jogando com o Marcos Antônio, um cara que organiza, que dá muita sequência, que dita o ritmo de jogo do São Paulo ali no meio-campo. Então eu acho que nós temos uma situação muito favorável daqui pra frente. Nós esperamos muito isso acontecer depois da partida depois da eliminação para a LDU. Acho que nós temos finalmente boas coisas pela frente, né, em relação à evolução de alguns jogadores e o Crespo conseguindo, né, finalmente equilibrar esse time e fazer qualquer jogador que está disponível para ele no elenco render mais. Então, galera, esse Pavão eu veria com bons olhos. Acho que poderia fazer um trabalho parecido com o que o Tapia tá fazendo. Veio de uma forma que todo mundo, olha aí, olha o nível de jogador que tá trazendo. E o Tapia tá entregando. O Tapia hoje está entregando. Acho que o Pavão poderia fazer algo parecido, sim, caso o São Paulo fosse atrás. Eu gostaria do Pavão. E você, gostaria do Pavão no São Paulo, sim ou não? Deixa nos comentários, quem quiser, é claro. Mas é isso aí, galera. O vídeo hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Comentem aí, quem quiser comentar alguma coisa. Eu vou sempre apurando, atualizando, trazendo tudo aqui pra vocês em tempo real. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, vão deixando like. Obrigado e até a próxima.